estou muito feliz de estar aqui com você, no nome de Jesus, para falar de muita coisa boa, né? De muita coisa que está acontecendo, que vai acontecer, sobre o mundo, sobre tudo aquilo que a gente espera que possa acontecer também, né? A gente sempre vive uma expectativa. Essa expectativa, ela é gerada por muitas notícias. E o nosso maior jornal, o nosso melhor jornal, na verdade, é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, o que eu acho interessante é que a gente senta numa mesa, bota a Bíblia na frente e é como a gente vê assim, um jornal que vai ser escrito amanhã. Né? Isso, ainda nem saiu no noticiário, mas já saiu na Palavra de Deus e é muita coisa acontecendo. E é nesse interim que a gente começa a indagar, meu Deus, quando Jesus virá, e vem essas expectativas, a ansiedade, e até a ansiedade mesmo, porque tem muitos têm medo, outros não têm. Como é que você se comporta? Mas eu quero dizer uma coisa para você, vai ser tremendo hoje, porque nós vamos falar sobre o tempo do fim. Né? Está próximo, quando é que será esse fim? Não estou aqui para defender uma coisa, eu estou aqui para falar do que a Bíblia diz. Nós vamos sempre indagar à luz da palavra de Deus. Eu não sou, como eu disse, eu não sou. Se você perguntar, pastor Alexandre, o senhor é quê? O senhor é arminiano? O senhor é calvinista? Não, eu sou a Bíblia. Amém? Não sou o que o homem disse, né? Apesar que são estudos maravilhosos, nós aprendemos muito, mas também nós somos homens que buscamos a palavra e o entendimento. Eu quero ler aqui para você, que é o texto principal sobre o tempo do fim, né? Eu não vou falar sobre arrebatamento, eu quero falar sobre o tempo do fim. O arrebatamento é uma coisa, aí diz assim, mas pastor, me diga uma coisa, me explique no nome de Jesus. Como tem pessoas que não acreditam no arrebatamento, né? Cara, eu não sei. Eu não sei bem explicar. Eu sempre gosto de pensar que a Bíblia ela não tem erros. Mas se a Bíblia diz que lá em Tessalonicenses diz que nós seríamos arrebatados, e essa palavra vem do grego, né? Raptus, ser tomado à força. Cara, eu vou falar uma coisa para você, está escrito, então eu acredito. Eu creio que nós seremos arrebatados, raptados, tomados à força, né? É como se de repente sumisse. Né? E é dessa maneira. Mas eu aqui não estou para defender o arrebatamento, tá bom? Eu quero falar sobre o tempo do fim. Amém? Apesar de ser pré-tribulacionista, mas foi uma tese que eu tomei para mim. Não quer dizer que ela seja uma verdade absoluta. E eu sempre vou falar isso aqui para você, no nome de Jesus. Mas vamos aqui, o que está escrito na Palavra de Deus, que eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, tá bom? E que diz assim, no capítulo 24, versículo 1 em diante, diz assim, Jesus saiu do templo, enquanto caminhavam, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou. Em verdade, lhes digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão estas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Ele está falando sobre o tempo do fim. Jesus respondeu, tenham cuidado de que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário, mister, que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão os outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, por causa do aumento da iniquidade. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que ele falou está falado.
podem inventar, podem criar estudo, podem falar o que quiserem. Ele virá. E o que ele disse, para mim, é um tiro, como o pessoal fala. Ele falou, está falado. Isso eu não posso negar e nem posso esconder. Nem posso esconder por quê? Porque é a única coisa que a gente não pode negar. É que quando Jesus fala para mim, que sou cristão, eu não posso duvidar, eu não posso coxar entre dois pensamentos. Porque se está escrito, a gente tem que tomar o pé da letra. Ele disse que ele virá. Pastor Alexandre, mas os meus avós já disseram que ele não voltaria. Estou esperando já, o avô do meu avô disse que ele não voltaria porque ele já está esperando, ele nunca voltou. Gente, para ele voltar, não depende do que o homem fala, do que os meus avós, os meus bisavós falaram. Depende do que está escrito na palavra de Deus. Eu não posso me guiar pelo que as pessoas falam para mim. Está entendendo? Pode ser na minha geração? Pode. Pode não ser na minha geração? Também não pode. Pode ser em outra geração? Não. O que eu quero deixar para você é que Jesus deixou sinais. E esses sinais têm que ser seguidos. Não são pessoas que vão dizer quando é a vinda de Jesus. Quer dizer que a vida de uma pessoa, porque ela tem 90 anos, ela tem mais entendimento do que o próprio Jesus, que mudou a história do mundo, mudou o calendário do mundo, né? Isso não é uma mera coincidência. Vai dizer que se ele vai voltar agora ou não? Não sei. Só sei que a Bíblia diz que eu tenho que esperar ele como se ele voltasse daqui um pouquinho, como se ele voltasse ontem. Vamos dar um exemplo, né? Como diz a gente aqui, se ele voltasse ontem. E eu quero deixar aqui algumas reflexões para você, tá entendendo? Eu sei que algumas pessoas têm dúvidas, né? Algumas pessoas têm dúvidas sobre a vinda, sobre o tempo do fim. Uma certa vez eu vou sempre entrar com o que eu escuto por aí alguma vez. Uma vez eu vi um certo pastor, eu estava vendo um programa de TV de um grande pastor, né, tem canal de TV, e ele falou assim, olha, não espere a vinda de Jesus agora, porque não vai ser agora. Porque quando todas as pessoas souberem do mundo, todas as pessoas, quando o evangelho for pregado a todas as pessoas, aí ele virá. Não é o que eu vejo no texto que eu acabei de ler, no capítulo 24 de Mateus. A Bíblia diz que essa parte de levar o evangelho a todo mundo é para o fim, não para a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem volta antes dessa situação, tá entendendo? E aí nós vamos falar como pensam nossos irmãos, não é verdade? Pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas ou os mesotribulacionistas, sobre o tempo do fim. E eu quero ser um bem didático possível, porque eu não quero falar somente da minha tese ou da tese de cada um, até porque, como eu sempre falo, a verdade absoluta é que uma coisa a gente concorda, tanto pré, como pós, como meso. Uma coisa a gente sabe, Jesus vai voltar. E independente de tempo e espaço, eu creio e eu vou morar com ele. Eu sou dele, se eu morrer antes, glória a Deus, vou estar com ele. Se ele vir depois vir me buscar, se ele for me pegar nos quatro cantos da terra, como a Bíblia contou aqui, agora, amém, também serei dele. Da mesma maneira, eu não me preocupo com as teses teológicas, tá bom? Mas nós vamos falar como brevemente, vamos ver se a gente consegue ser o mais didático possível, né? E aí eu deixei umas perguntinhas, umas perguntas feitas que as pessoas têm dúvida, não é verdade? No caso, a primeira pergunta é o que é a abominação da desolação mencionada por Jesus? Mateus 24 diz, é uma profecia enigmática, que muitos se perguntam se aconteceu ou ainda vai acontecer. Essa abominação e desolação é um período, vamos falar como pré-tribulacionista, né? Primeiro como pré-tribulacionista, também como mesotribulacionista, ou também como pós-tribulacionista, independente do arrebatamento.
O que acontece é que esse momento de tribulação, esse momento de grande desolação, há muitas teorias que dizem que serão de 7 anos, não é verdade? 3 anos e meio de paz, 7 anos 3 anos e meio de falsa paz e, no caso, 3 anos de grande tribulação. Tribulação e grande tribulação. E essa é a desolação que ele fala, né, nesse período que há aí para nós tribulacionistas, pré-tribulacionista, diz que Jesus arrebatará a sua igreja, não é verdade? E virá o anticristo, não é verdade? Se manifestará ele e ele dará os seus sinais. Da mesma maneira, o mesotribulacionista ele acha que será arrebatado bem no meio, na verdade, e o pós-tribulacionista acha que vai ser arrebatado no final dos 7 anos. Mas também, para mim, não é importante. O importante é que Jesus arrebatará a sua igreja. Jesus levará sua igreja aos céus. Jesus resgatará esse povo dos 4 cantos do mundo, não é verdade? Mas o que eu quero deixar para você é que essas abominações se refletem muito no que está escrito em Apocalipse. Só vou dar um exemplo dos 4 cavaleiros que estão lá, para ser bem resumido, né? Dos 4 cavaleiros que está em Apocalipse, né? Que diz assim, que começa logo no início, né? Que fala dos 4, um exemplo para você, que é o cavaleiro branco, amarelo, vermelho e o preto. Cada um refere-se a um tempo. Muitos creem que esse cavaleiro, né, branco, ele é o anticristo, representando o anticristo. E eis que vejo um cavaleiro sentado em um cavalo branco, né? E assim por diante. Aí vem depois o amarelo, que representa a fome, outro a morte, e assim, e outras pestes. Isso cada um representa um período dessa grande tribulação, de 7 anos. O maior período é o da falsa paz, que é, como diz o pré-tribulacionista e o mesotribulacionista. Também eu acredito que seja até o pós-tribulacionista, né? Que será uma falsa paz. Essa falsa paz será aonde o anticristo ele virá dizendo que ele vai promover muita ajuda, vai haver milagres. E aí, como diz lá no capítulo 24, que muitos sinais serão feitos nesta época, ok? Então, só para você ter ideia, esse período será de falsa paz, mas são 7 anos, assim diz os teólogos, muitas teorias falando sobre esses teólogos, né, que falam sobre a grande tribulação, que durará 7 anos, assim contando como existe algumas profecias, tá bom? Quem são os falsos cristos que podemos e como podemos reconhecê-los, né? Verdade. Na realidade, gente, os falsos cristos são aqueles homens que dizem, né? A gente já conhece no nosso mundo de hoje, muitos aí que dizem que são deuses, que são Deus e que são Cristo, que eles são da linhagem de Jesus. Gente, ainda não. Quando esses disserem, vamos ali, e as pessoas vão se reunir, vão começar a procurar essas pessoas. Gente, leia, Jesus ainda não voltou. Para Jesus voltar realmente, assim como ele foi levado, né, como diz a Bíblia que ele foi levado, assim como ele foi levado ao céu, e ele prometeu que viria da mesma maneira, entenda, isso é só depois da grande tribulação, aonde todo o olho o verá, tá bom? Mas aí é o que eu quero que você entenda no nome de Jesus. Para acontecer isso, tem que haver arrebatamento, tem que haver o resgate do povo de Deus, tem que haver um grande evento. O cara aparece ali na esquina e diz que é Cristo e tem um monte de gente seguindo. Cadê o resto do pessoal que sumiu, né? Então, você tem que ter um pouquinho mais de entendimento, procurar ler a Bíblia, ver todas as teorias, né, todas as sistemáticas, todos os estudos que tem falando sobre a vinda de Jesus. O que eu estou falando aqui é sobre as teorias. E estou falando aqui também sobre o que muita gente tem dúvida, ok? Segundo, e como reconhecê-los?
Ó, preste atenção. Como a gente reconhece que Jesus já veio ou não? Eu vou falar uma coisa. Eu acredito que Jesus, a Bíblia diz que ele virá como um piscar de olhos. Então, não vai dar tempo de dizer para você que como acontecerá essa vinda, tu tá entendendo? Porque vai ser rápido. Para mim, será num instante. No abrir e fechar dos olhos. Então, eu não posso dizer para você, a única coisa que eu posso ver é como diz o capítulo 24, haverá dias de dores, né? Como se uma mulher estivesse grávida, ela tem contrações. Então a terra, ela mostrará. Olha, a gente vê, cara, vocês já pararam para pensar de tanta guerra que está tendo aí? Guerra em Israel, na verdade, guerra na Rússia, e não são pequenas guerras, são guerras, né, que acontecem no mundo todo. Terremotos, enchentes. Ah, mas isso já acontecia antigamente. Não, presta atenção. Agora é muito maior, é quadriplicado, quem se duvidar até não tenha mais do que houve há 100 anos atrás. Em 100 anos atrás não havia tantos rumores de guerra como há hoje. Está entendendo? Então, claro que em 1943, 42, começou a Segunda Guerra Mundial. Um pouco antes teve a Primeira Guerra Mundial, não é verdade? Mas o que eu quero dizer é que agora é muita e com escala para uma Terceira Guerra Mundial. Se acontecer essa guerra mundial, eu quero deixar você bem confortável e dizer assim, olha, se você está em Cristo Jesus, você não passará por essa Terceira Guerra Mundial. Eu creio que nós seremos levados, Deus nos protegerá dessa ira futura. Deus nos guardará dessa ira futura. Então, há muitos sinais aí de anticristos, de cristos. Eu vejo muitos pastores, e aí eu sou muito honesto, que eles têm o espírito do anticristo, porque eles falam como esse cavalo branco, parece que é muito bonito, profetizando o que não é de Deus, profetizando o que não acontece, sabe? Isso é preocupante, porque as pessoas querem agradar a outros, né? Deixando que o espírito da mentira, que são esses pastores de grandes igrejas, se deixando levar por dinheiro, se deixando levar por grandes quantias, agora que é a moda ter lugar VIP, né? Para um rei, no caso, né? Eu acho que quem quer Jesus, ele vai entrar numa igreja e ele vai sentar lá. Ele é tão igual como todo mundo para assistir Jesus. Quando Jesus pregou, Jesus não tinha vamos dizer, essa premissa de deixar um lugar reservado para um nobre. Não, ele estava lá no meio do monte, quem quisesse ouvir, iria até ele e ouvia o sacerdote, ia ouvir o rei, e ouvia todo mundo. Quem quisesse, amém. Quem não quisesse, já como diz assim, aquele que crê em mim, né, será salvo. Aquele que não crê em mim será condenado. Então era uma questão básica. A pessoa que é Jesus, ela tem que ir atrás. E não importa o lugar que ela vá. Ah, ela é famosa. Aí é problema. Eu te garanto que quem é da igreja, pelo menos uma igreja equilibrada, deixaria, né? Quando eu falo igreja, pessoas equilibradas, deixaria uma pessoa entrar normal, quem quer que seja, na igreja, primeiro para ela assistir a palavra de Deus e para depois, sei lá, fazer sua tietagem. Mas existe hoje muita coisa dentro das igrejas, muitas profecias. A gente ouve muita baboseira hoje aí, nos dias... Ah, Jesus está aqui. Quando ele diz assim, muitos dizem assim, olha, eu vejo o Senhor aqui. É mentira. Está entendendo? É mentira. Ele está dizendo que ele está vendo Jesus corporealmente. É mentira, gente. Né? Jesus, ele está aqui, ó, dentro dos nossos corações, quando nós entregamos a vida dele. É normal ele estar aqui. Mas não que o cara, eu estou vendo Jesus aqui. É mentira. Está entendendo? Por quê? Porque aí por isso, mas Jesus está ali. Aí as pessoas vão dizer assim, olha, tem um profeta ali que Jesus está com ele, e Jesus está lá com ele, lá do lado dele. Eu já vi o cúmulo da ignorância, que as pessoas deixam uma cadeira central num altar onde só sentam reis, né? E uma cadeira central. Não, mas essa cadeira é de Jesus, ninguém senta nela. É cada coisa que a gente... Né? Então, isso são sinais dos finais dos tempos. Hoje, as igrejas neopentecostais têm se proliferado, né, com muita heresia, com tantas heresias. Pessoas que não estão capacitadas
quando eu digo capacidade, não é nem tanto porque a pessoa tem que ser teólogo ou algo do tipo, que para mim ela tem muita importância, mas é sobre principalmente da pessoa amar a Jesus realmente, ler a palavra, se debruçar nela de dia e de noite, porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, entenda, para todo cara que quer ser pastor, ele tem que estudar. Se o cara não souber responder uma pergunta pastoral, bíblica, de cunho cristão, ele não está preparado para ser um pastor. Claro que nem todos sabem de tudo. Eu, como, por exemplo, você vai fazer muitas perguntas e eu não vou poder te responder tudo. Eu não sei tudo, tá bom? O que significa as dores de parto? Já estamos vivendo esses tempos? Gente, aí, como diz lá no capítulo 24, que eu acabei de ler, a terra é como se fosse uma mulher grávida. Isso também está escrito lá em Apocalipse. Uma mulher, quando ela está... Eu acho que ela é interessante o que Jesus fala, o que a palavra de Deus fala, o que o Espírito Santo deixou escrito através de Mateus, é que naquele tempo a terra ela não gemia tanto quanto geme hoje. Quando eu digo gemer, há muitos acontecimentos acontecendo a tempo fora de tempo, desde pandemias, sempre rumores de pandemias novas, sabe? É muito problema, agora problemas com o IA, problemas, sabe? A IA está crescendo, mas há problemas, é muita coisa acontecendo agora, como se fosse uma mulher tivesse para gerar um filho. Então, quando ela está com dores de parto, é porque está para nascer. Então, é no tempo dele que vai nascer. Esse grande acontecimento, que é a vinda do Filho do Homem, que é Jesus. Então, preste atenção nos jornais, preste atenção no desamor que está acontecendo hoje com a igreja, no desamor dos próprios pastores. Não estou falando de todos, tá bom? Me entenda, eu não estou falando de todos, eu estou falando que existem muitos pastores que vivem em prol dos seus bolsos. Eles não vivem em prol do evangelho, entende? E são poucos os pastores que vivem o evangelho de conformidade com a palavra de Deus, né? Que são pessoas honestas, que são íntegras. E a integridade, ela é uma característica cristã. Se um pastor não é íntegro com a sua palavra, ele não é pastor. Entendeu? Então, vamos prestar atenção. O que exatamente a grande tribulação será? O que será exatamente a grande tribulação? Será literal ou simbólica? Algumas teorias dizem que a grande tribulação nós já passamos nos dias de hoje, não é verdade? Desde a história, desde a derrubada do templo de Jerusalém, no ano 70, né, quando o general Tito mandou destruir. De lá começou a grande tribulação, com grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e muitas perseguições aos judeus, e a essa teoria. Né? Mas, na realidade, eu creio que tem um texto no capítulo 24 que haverá um dia como nunca viu outro antes. Já teve a primeira, já teve a segunda, mas terá um pior do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Haverá dias piores do que esses que já passaram. E esse ainda não chegou. Essa é a grande tribulação. Essa é o ápice daquilo que acontecerá. E a Bíblia fala, né, que o sol se converterá em sangue, cairá meteoros sobre a terra, o rio, né, morrerá um terço dos peixes dos rios, o mar também, e haverá inundação no mundo todo. Só para você ter ideia, isso ainda não aconteceu. E existe uma escalada bíblica
que está tudo se fechando. Se você começar a ver e ouvir as notícias, você pode ver tudo que está escrito. É como eu falei, quando eu sento para ler a Bíblia, é como se eu lesse um jornal de tudo que vai acontecer amanhã. E está parecendo que é amanhã mesmo, porque tem muitos eventos que estão para acontecer. Não é verdade? Há muitos eventos que estão acontecendo, né? Mas isso ainda é o princípio das dores, ainda não é as dores, né? É o princípio das dores. E isso nós temos que ter cuidado, porque alguns vão dizer que já aconteceu para te tirar o foco, para você não enxergar que tudo isso está para acontecer. Eu penso que se nós crermos, se nós crermos na palavra de Deus de uma forma que seja literal, sabe? Quando eu digo, não é tudo literal, tá, gente? Sobre a vinda de Jesus, nós temos que crer de toda a fé. Assim como Abraão saiu da sua terra e foi para uma terra que Deus prometeu para ir, ele saiu lá sem saber se ia chegar mesmo. Não, aliás, ele sabia que ia chegar, ou ele saiu errante. Ele foi por fé, ele confiou naquele que prometeu. Eu confio naquele que prometeu, que é o meu Salvador, Cristo Jesus. Eu confio que ele prometeu que vai tudo acontecer. E sem encoxar em dois pensamentos. Não, eu confio e eu estou aguardando. E eu vou dizer como a Bíblia fala em Apocalipse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, sabe? É Maranata realmente. Maranata por quê? Porque eu peço a ele que ele volte todos os dias. Só que às vezes eu penso, eu vou falar como o Paulo fala, eu tento ajudar algumas pessoas, né, levando o evangelho. E eu digo, Senhor, Paulo falava assim, que é incondicionalmente melhor viver aqui na terra, né? Incondicionalmente viver lá no céu, morar lá com Deus, mas por causa de pessoas aqui embaixo, é que nós estamos aqui pedindo a Deus, até para ficar um pouquinho mais aqui, né? Para poder levar e ajudar o máximo possível. Como diz lá em Judas, né? Salvando alguns, arrebatando-os do fogo.